Tiranos não nascem do dia para a noite. No universo de Game of Thrones, principalmente, eles são formados pela fome insaciável de poder, assim como da indisposição em abrir mão dele. Tanto Daenerys como Rhaenyra Targaryen tiveram o mesmo destino, mas porque o público parece ter aceitado a trajetória de uma e ter odiado o final da outra. A gravação desse vídeo acontece exatamente uma semana depois do final de temporada de A Casa do Dragão, e me parece que a jornada da Rhaenyra foi mais bem construída do que a da Daenerys. E aí quando eu falo de mais bem construída, eu falo dos poucos dias que antecedem a conversão das duas à tirania. No vídeo de hoje a gente vai analisar essas duas trajetórias e entender um pouco mais sobre essa sensação que a galera tem que a Daenerys enlouqueceu rápido demais, sendo talvez o principal motivo porque tanta gente odiou o final de Game of Thrones. Além disso, a gente vai falar sobre a escalada da Rhaenyra rumo à tirania e como foram as perdas dela que pavimentaram esse caminho. Esse é o Geek Popular. Aqui tem bastante conteúdo nerd e de Game of Thrones, sempre com um pezinho na filosofia e nas ciências políticas. Se você, assim como eu, ama esse universo, então se inscreve e deixa o like para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Galera, se tem uma coisa que é um consenso entre a comunidade de Game of Thrones é que o final da série foi ruim. Eu mesmo me lembro perfeitamente do sentimento de ambiguidade no dia que acabou, porque eu tava muito grato por ter assistido a uma série daquele tamanho, mas eu tinha entendido que o final não tinha sido bom. E grande parte dessa decepção tem a ver com o arco da Daenerys, que, na opinião da maioria, foi mal desenvolvido. E nem o fato da série ter avisado lá na segunda temporada que ela seria a Rainha das Cinzas foi o suficiente para salvar o final. Em geral, a galera achou que ela enlouqueceu rápido demais. Eu compartilho dessa opinião. Veja só, na 7ª temporada ela chega até Pedra do Dragão com o objetivo de tomar o trono de volta. Só que obviamente ela precisa de aliados para isso, mas logo que chega ela é jogada naquele pandemônio dos outros e depois de ficar um pouco receosa ela vai ajudar o Jon. O problema é que essa ajudinha fez com que ela perdesse seu primeiro dragão, e esse foi só o primeiro dos golpes, porque nos episódios seguintes ela ia perder mais pessoas em quem ela confiava muito, a exemplo da Missandei e do Jorah, assim como a versão que ela construiu do Jon na cabeça dela. E depois de tudo isso, se sentindo isolada, ela recorre à tirania. O que eu acho é que não é que o final tenha sido ruim. Sobre a escolha do final, o que acontece? Eu só acho que ele foi mal escrito, já que a gente está falando da proposta da personagem. E a Daenerys sempre foi descrita como uma pessoa empática e a quebradora de corrente. O que ocorreu muito rápido foi essa virada de chave, e ela sai disso que eu falei para uma pessoa que queria o trono a qualquer custo e passaria por cima de todo mundo. E aí de repente a pessoa que queria proteger as pessoas despeja fogo na capital, reduzindo ela a cinzas em questão de horas. Se você observar fato a fato, vai perceber que ocorre praticamente a mesma coisa com a Rhaenyra. Entretanto, a primeira das diferenças é o tempo que essas coisas demoram para acontecer. Em A Casa do Dragão, além do processo ser um pouco mais lento, ele começa diferente. Tanto Rhaenyra quanto Daenerys são herdeiras pela ausência de filhos homens. No caso de Rhaenyra, no momento do anúncio da sua herança, o Aegon ainda não era nascido. Só que se a gente vai olhar para o contexto em que essa história se passa, vamos perceber que assim como na Idade Média, na Inglaterra, não era muito comum uma mulher ser rainha. E aí a legitimação da Rhaenyra já começa um pouco difícil. O Otto Hightower, por mais desprezível que seja, age com estratégia e manda Alicent para consolar o rei que havia perdido sua esposa, sendo que ele já tinha planos de se casar com a Laena Velaryon, mas o Otto não concordava com isso. E aí, com o casamento acontecendo, Viserys tem 3 filhos homens e uma mulher. E o cenário anterior já não estava mais igual para Rhaenyra, e agora ela tinha concorrentes homens ao trono, mesmo ela sendo legitimada pelo rei. Só que aí tem outra coisa, se passou muito tempo desde o anúncio até essa hora, e muitos dos lords que haviam jurado fidelidade a ela já haviam morrido e foram sucedidos. E por mais claro que o Viserys tenha deixado que a Rhaenyra era a herdeira, o comportamento calmo dele pode ter permitido essa tensão entre pretos e verdes. E quando essa tensão escala ao máximo com a morte do rei, Rhaenyra já sofre o seu primeiro golpe com a coroação de Aegon feita às pressas. E sem perder muito tempo, ela manda seus filhos para buscar apoio dos outros lords, para que com isso ela pudesse reivindicar o trono que era seu por direito. E logo em seguida ela sofre mais outro terrível golpe ao perder o seu filho numa confusão para o Aemond. E esse já é o estopim que vai fazer a Rhaenyra entender que não vai conseguir garantir o seu reinado somente na base da conversa. E então se inicia o que a gente conhece como a Dança dos Dragões. O lado complicado de se estar no poder é que você vira um alvo. E a partir desse momento, tanto as pessoas que estavam no governo anterior, quanto as pessoas que te apoiaram, vão começar a exigir mais de você e, consequentemente, também esperar mais.
Depois daquele incrível final da 6ª temporada em Game of Thrones, a Daenerys estava indo para Westeros, cheia de navios, com aquela multidão de gente, esperando amassar todo mundo quando chegasse lá. Mas como diz o Fio em Hércules, os sonhos são para os ingênuos. E Daenerys sofre duras derrotas após chegar a Westeros, mas insiste em seguir o seu plano. Mesmo que a rainha vigente seja Cersei, uma mulher, a gente sabe bem como ela chegou lá, e não foi por vias políticas. Ela simplesmente explodiu todos os seus inimigos. Simples assim. E como ela não tinha mais adversários na capital, ela conseguiu governar. Novamente a gente vê que na realidade de Westeros, o trono e uma mulher não são coisas que se cogitam juntas. E a gente consegue ver isso tanto na realidade da Daenerys quanto na da Rhaenyra. E o que vai variar de uma para outra é a velocidade com que elas entendem que pelo amor não vai. Aí é que tá, Daenerys demora 3 episódios para entender isso. Quando a gente vai olhar a Rhaenyra, ela demora 17. E eu tô fazendo essa conta baseada na primeira perda de cada uma até o momento em que elas viram a chave. E assim a gente tem esse cenário desenhado de que a Daenerys enlouqueceu do nada. A Daenerys tenta se impor através do seu discurso messiânico, assim como no peso de seus dragões. E ela assume que, por ter quebrado as correntes em Essos, os lordes de Westeros iriam simplesmente topar o seu mote. Só que ao chegar em Westeros, ela já descobre que a política local não se importa muito com a moralidade dela. Para os lordes de Westeros, ela não é amante dos dragões. Ela é a filha do Rei Louco que tá querendo voltar. E além disso, tá trazendo um monte de selvagens para invadir a terra deles. E aí, numa junção de falha da diplomacia com o isolamento e a incompreensão, nasce a tirania. Já no caso da Rhaenyra, ela tem a autoridade dela recusada em diversas etapas. Mesmo já sentada no trono, ela enfrenta o desrespeito dos seus próprios aliados, assim como a desaprovação da fé dos Sete, que nesse caso enxerga ela como uma usurpadora impura. Junte isso ao fato do deboche das sementes do dragão, que não tem o mínimo de noção de como funciona a coroa para entender as limitações do governo naquele momento. Enquanto a Daenerys vai sofrer pelo choque cultural que o continente tem ao não aceitá-la, Rhaenyra vai sendo quebrada aos poucos pela burocracia e pela falta de recursos do reino, já que as pessoas do reino anterior deixaram ela com muito pouco para governar. Se eu tivesse que dar a minha opinião sobre quem foi o principal culpado, eu colocaria a culpa quase que inteiramente nos showrunners. É bem capaz da história dos livros seguir mais ou menos o que aconteceu na série, só que a diferença é que ela vai ser bem escrita. Eu de verdade não espero um final feliz nos livros, quando eles forem enfim lançados, se forem. Mas assim, o que me incomoda aqui é o fato de que eles decidiram enfraquecer a Daenerys no finalzinho, usando aquela balela de moeda da loucura dos Targaryen. Tem até um vídeo aqui no canal, é o maior vídeo que eu tenho aqui, que eu falo justamente sobre o erro deles em escrever esse final da série, que na verdade era pro confronto com a Cersei acontecer na 7ª temporada, e aí os homens se resolviam entre eles, e depois disso ter sido finalizado, a gente teria o confronto dos homens contra a morte. Seria a ordem perfeita das coisas. E aí todos os sobreviventes enfrentariam a morte depois. Eu acho que só isso já daria um ritmo muito mais interessante para as coisas na série. Como eu disse, esperar um final feliz de Game of Thrones é muita ingenuidade nossa. E eu não esperei. Eu só queria que as coisas tivessem sido um pouco diferentes com a Daenerys. Você quer ver um exemplo? Eu não vou nem muito longe. Olha o arco do Stannis. Desde a 2ª temporada você vê o Stannis tomando decisões erradas justamente porque ele não quer assumir que ele errou. Porque ele não quer abrir mão do orgulho dele de entender que ele colocou a Melisandre ali no lugar que ela não tinha que estar. E ele vai até o fim com esse orgulho, e isso que leva ele pra ruína. É uma história que, apesar de ser muito triste, e assim, eu fico com muita raiva do Stannis no final, porque eu tenho até um vídeo que eu falo aqui no meu canal, que eu acho que o Stannis de todo mundo ali teria sido o melhor rei se ele não tivesse dado ouvidos a ela. Mas olha a diferença de uma história bem escrita. E teve um final ruim também. Quando eu falo ruim, eu falo de um final assim, que não acabou bem, mas é só um exemplo de como ele foi abrindo mão de tudo no caminho só pra poder se sentar no trono. E aí que eu vejo um acerto de A Casa do Dragão, porque há muito tempo a gente já vem acompanhando a Rhaenyra perdendo, se frustrando, tendo o que é dela por direito negado. E aí outra coisa que favorece muito essa narrativa dela, ela nunca teve essa causa humanitária. Quem conhece a Rhaenyra desde sempre sabe que ela sempre foi só uma nobre querendo mais poder. Ela nunca teve essa coisa de ligar para as pessoas, de querer ajudar todo mundo. A partir disso, é muito mais fácil você construir um personagem que sucumbiu à tirania do que uma pessoa que queria salvar todo mundo e agora do nada sai metendo fogo na galera. Então, ao meu ver, foi só uma transição muito rápida de personagem e poderia ter sido muito melhor escrito. Eu não tô falando que não dava para você sair de uma ponta a outra, mas o que tá feito tá feito. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Você acha que o final de A Casa do Dragão pode ser melhor do que o final de Game of Thrones? Eu acredito que sim, pois o que vem daqui pra frente nessa 4ª temporada tende a ser muito frenético. Game of Thrones foi,
é e sempre será a minha série favorita. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar o que eu penso e falar que eu não gostei desse final. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu faço uma tier list dos melhores reis que o Westeros já teve. Se você ficou até aqui, digita aqui nos comentários Trono. Um forte abraço e até a próxima.